Salve, salve família, seja bem-vindo ao canal Nordeste no Topo. E olha família, Fortaleza, ele está brigando na parte de cima e eu vou ser sincero aqui pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo e deixa o like aí. Mas eu vou ser sincero pra você, eu tô me espantando, idêntico aos jornalistas do Eixo, com esse caso específico do Fortaleza. Nesse vídeo a gente vai trazer aqui alguns cortes da rádio Jovem Pan Esportes, no qual, não é rádio, já tem umas imagenzinhas aqui, mas vocês estão entendendo, no qual eles comentam sobre a chegada do Fortaleza, a rodada perfeita para o Fortaleza, e também tem aquela pergunta marota. Vem cá, o Fortaleza briga pelo título ou não? E claro, no decorrer do vídeo vocês vão entender mais, mas tem um assunto que me puxou um pouco assim, né, para eu parar e refletir. Vem cá, o Fortaleza, ele deveria medir os esforços, né? Se vale a pena ele manter o mesmo ritmo na Sul-Americana e no Brasileiro, e aí correr o risco de ficar sem os dois, ou escolher um e aí gradativamente tentar jogar um futebol agradável para não ser também não manchar a história do Fortaleza. Por exemplo, levar um time reserva para jogar uma oitavas de finais da Sul-Americana, tá ligado? Eu acho que você deve estar entendendo. Então, assim, eu acho que para o Fortaleza, teria muito mais impacto o Fortaleza se classificando para a Libertadores entre os 4 primeiros do Brasileiro. Pô, velho, seria uma campanha gigantesca. E claro, eu também tô aqui, eu sou do time do Fortaleza campeão. Eu quero o Fortaleza campeão do Brasileiro. Eu quero o Nordeste forte. Eu quero o Fortaleza sendo campeão do Brasileirão. Por quê? Porque lá no Brasileiro tem quem sempre? Flamengo, é Palmeiras, é Botafogo. Botafogo não é campeão, mas Botafogo tá lá dando as pipocadas. E como seria gostoso ver o Eixo se ajoelhando. Mas claro que iriam inventar desculpas, dizendo não, Fortaleza só foi campeão por causa da Copa América que desfalcou o Flamengo em tal época e o Palmeiras em tal época. Vocês estão ligados, né? Que vai vir essa falácia. Mas olha, família, nesse vídeo a gente vai estar reagindo. Eu não vou me alongar muito, eu peço a você que deixe o like, se inscreva no canal, compartilha pro máximo de torcedor, beleza? Rapaziada que não conhece o canal Nordeste no Topo. E se você é torcedor do Fortaleza, do Lion, e tá gostando do conteúdo aqui, velho, eu cheguei a trazer um bocado de vídeo aqui do Fortaleza, mas eu dei uma parada, porque eu cheguei a soltar um vídeo e deu uma flopada gigantesca, meu irmão. Então, assim, o torcedor do Fortaleza, ele ainda não é presente no meu canal, mas já tem mais de 800 inscritos aqui. Se você é torcedor novato, deixa o like, deixa o seu comentário e compartilha, pelo menos em um grupo do Fortaleza. Vamos lá escutar o que a rapaziada da Jovem Pan fala sobre o Fortaleza. E esse Fortaleza aí que você... Gente, só me ajuda a lembrar. O Fortaleza tem alguma competição? Ele tá na Sul-Americana? Tá na Sul-Americana. Tá, né? Contra quem, vocês lembram? Rosário Central. Era bom ele perder isso aí logo, hein? Concordo. Mas a Sul-Americana ele pode ser campeão, né? O brasileiro vai ser histórico, Então. mas é mais difícil, é? Pilhado é flamenguista todo. Quando ele viu o jornalista ali falando, não, Fortaleza era bom cair lá pra focar aqui. Aí o pilhado, não, pô, meu Flamengo, meu Mengão. Concordo, mas, cara, e é um Fortaleza que joga bem. Nós Não estamos é um com Fortaleza 20, que tá ali por acidente. nós já estamos com 21 jogos, velho. Tá andando e tal. E ele tá subindo. Na verdade, o Fortaleza tá crescendo. Ganhou 7 dos últimos 8 jogos. Então, ele tá Esse crescendo. que não ganhou, ele empatou. Sabe aquela história? Tem aquele time que é na corrida, né? Que o cara é o coelho, né? Não, o Fortaleza ele é regular. E agora é mais que isso, né, Zé? 7 Jogando bem. Jogos, pô. E jogando joga muito bem. bem. Joga muito bem. Agora. O Fortaleza já ganhou do São Paulo no Morumbi, do Flamengo no Maracanã e do Cruzeiro no Espírito Santo. E do Palmeiras no Castelão, de 3-0. Só isso. De 3-0 do Palmeiras. Campanha gigantesca. Flávio Prado, a pergunta que eu faço, a rodada foi perfeita para o Fortaleza. Concordo. Rodada perfeita para o Fortaleza. O Botafogo perdeu, o Fortaleza venceu, Flamengo e Palmeiras empataram. Ou seja, Além de ver também um Cruzeiro empatando com o Atlético Mineiro, que é outro time que está ali também, né, no bolo. Tava todo mundo dando o Cruzeiro como um que briga pelo título há 2, 3 rodadas atrás. Foi o Fortaleza dar uma lapada nele lá, se aquietaram tudinho e já tiraram o Cruzeiro do bolo. Fortaleza já entrou na briga pelo título. Eu falava isso quando ele estava em quarto. Agora tem que falar de novo. Ele tem um jogo a menos do que o Botafogo, hein? Isso. E um ponto a menos só. Um jogo a menos que o Botafogo e um ponto a menos. Isso. Pode ser que o Fortaleza faça história esse ano. Ah, seria massa.
Eu, de novo, vou falar isso aí. Eu vi o jogo do Botafogo todo. Quem não viu, vocês estavam no ar, mas vocês viram muito mal o jogo, vocês conseguiram ver. Você olhava 3-0 e falava assim, isso não está contando a história do jogo. O primeiro tempo do Botafogo foi ruim. Aí o Botafogo toma um gol e tal, aí foi com tudo pro ataque, perdendo o gol e tal, e tava dando tudo certo pro Juventude. Ele vai, faz 2, faz 3, fala, caramba. O Botafogo começou a jogar, meteu 2 gols e poderia ter empatado o jogo. O Botafogo, só se for muito aquela coisa de entregão mesmo, sabe? Aí vai ficar com a marca para sempre. Mas ele continua jogando o melhor futebol no Brasil. Tô falando hoje que ele tava tomando 3-0, foi buscar o 3-2. Discordo totalmente. Discordo. Sim, tava tomando 3-0 e foi buscar o 3-2. Sim, impactou em que isso aí? Simplesmente, você acabou de dizer que não, o Botafogo, ele camuflou um pouco da humilhação, porque tava tomando um 3-0 e foi buscar um 3-2. No caso, ele fez 2 gols e nada mais fez. Perdeu do mesmo jeito. O Botafogo é um time que vem de 3-0 tomado dentro de casa contra um Cruzeiro. Tomou 3-0 contra o Cruzeiro. E o mesmo Cruzeiro que o Fortaleza foi lá e ganhou de 2-1. Dentro da casa do Cruzeiro, com o mando de campo deles. Se não foi na casa, mas foi mando de campo dele. E aí, o Botafogo tomou 3-0 lá no Newton Santos. O Botafogo apanhou do Bahia. Claro, um jogador a menos, pá, não sei o que. Apanhou do Bahia. E agora tomou outra lapada aí do Juventude. Eu sinto muito lhe informar, mas o Fortaleza joga o melhor futebol do Brasil. O Fortaleza, ele joga o melhor futebol do Brasil. Ele sabe medir forças. Ele sabe também saber qual a partida que vai se desenhar mais difícil. E ele sabe da maneira que deve jogar contra esse adversário. Foi assim contra o Flamengo, contra o Cruzeiro e contra o Criciúma, mesma coisa. Qual a diferença de Flamengo contra o Cruzeiro e contra o Criciúma? Contra o Criciúma, ele sabia que era uma partida no qual o Fortaleza tem mais elenco, né, para competir de igual para igual. Mas o Fortaleza, ele tem um favoritismo contra o Criciúma, coisa que ele não tinha contra o Cruzeiro e nem também contra o Flamengo, né? Por que contra o Cruzeiro não, Jefferson? Eu acho que era um jogo muito pareio, era muito igual, né? Fortaleza, ele não tinha, mas também o Cruzeiro também não tinha o favoritismo, era empate ali. Já contra o Flamengo havia essa dúvida se o Fortaleza iria segurar o Flamengo lá, foi lá e venceu, meu irmão. E o segundo time a jogar melhor futebol é o Fortaleza. Tô falando de jogar futebol. Aí você falou em competitividade. Óbvio que o Palmeiras é um time extremamente competitivo, até pelos 3 anos do Abel, ele conhece todos os detalhes do time. O Flamengo, a gente imagina que a qualquer momento ele volte, né? Vai jogar o que pode jogar. O brasileiro parece ter uma montanha russa, eu não sei se é porque é muito comprido o campeonato. O Cruzeiro, que outro dia estava impecável, né? De repente, perdeu para o Fortaleza, empatou com o Galo. E não é que só empatou com todos os números a favor do Atlético. Parece que só o Atlético quis fazer gol. Exato. E o Flamengo tá nessa, né? Daqui a pouco tá lá em cima, daqui a pouco tá lá embaixo, dentro do próprio jogo. Não, né? O Botafogo, ele tá sempre lá, ele tá se mantendo lá em cima. Apesar do resultado de hoje, o cara aproveitar e falar hoje, quer dizer, pô, esse time, você olha ele... Esse time joga muito bonito, ele joga bem, ele joga legal. Perdeu o jogo, mas foi buscar uma parte do resultado. E o Fortaleza são 2 times. É que às vezes depende de fatores, depende até de detalhe de chegada, jogador um pouquinho diferenciado que pode fazer. O Botafogo, nos últimos 6 jogos, ele ganhou 1. Tem essa questão que chama atenção. É porque ele também, eu acho que ele tem um time muito bom. E às vezes ele joga bonito, muito legal. Só que você olha nos números frios, em termos de resultado, ele nos últimos 6 jogos ele venceu o Atlético Goianiense lá. Aliás, goleou por 4-1. Ele perdeu 3, empatou 2. Olha só, curioso. Mas o jogo... Perdeu para o Juventude, perdeu para o Bahia, que aí foi pela Copa do Brasil, e tomou aqueles 3-0 do Cruzeiro em casa. Esse jogo ele tomou um vareio mesmo. Agora é muito curioso. Empatou com o São Paulo. Mas, o Pilhado, é assim, um jogador crucial, tipo assim, machucar o Pikachu, vai fazer diferença pro Fortaleza, porque o Pikachu é um jogador muito importante. Muito embora muitas... Faz a diferença, mas hoje o Pikachu, ele não é não é só a única opção do Fortaleza ali por aquele lado. Tem o Breno Lopes, que tá jogando muita bola, que quando entra consegue construir muito bem. Ele é cirúrgico nas suas
tentativas. Claro que ele não vai acertar todas as jogadas e todos os jogos, mas o Breno Lopes também pode fazer aquele lado ali. Então hoje o Pikachu, pode esquecer, assim, ele é importante, mas hoje, se o Fortaleza não tiver o Pikachu à disposição, não vai ser lá um grande aperreio pro torcedor do Fortaleza, isso eu tenho certeza. Às vezes fique no banco. Mas ele Mas é entra e fundamental, ajuda. ele é fundamental. O gol de novo saiu dele, tá? Um jogador muito importante. Então o Fortaleza talvez não tenha uma reposição no caso de um problema, que é diferente do Flamengo, que é diferente do Palmeiras, diferente até do próprio Botafogo, que tem mais onde buscar, né? Fortaleza é uma limitação financeira, aquela coisa toda. Mas por bola, não dá para duvidar que ele possa ser campeão brasileiro. Eu vou dizer uma coisa aqui, o Fortaleza, ele não tem essa limitação financeira, porque o Fortaleza não tem dívida. O Fortaleza, nos últimos anos, só é para arrecadar dinheiro e preencher os cofres. O Fortaleza, ele não tem dívida a pagar. O Fortaleza, ele não contrata muitos atletas aí, medalhões, ou sai fazendo apostas birutas, porque o Fortaleza tem planejamento. É diferente de Flamengo, é diferente de Palmeiras. Fortaleza tem planejamento. Porque o Palmeiras tem muito jogador com muito recurso no banco de reserva. Aposta muito na sua base e vem dando certo, mas também faz outras apostas assim que fogem um pouco da realidade. Por exemplo, trouxe o Felipe Anderson lá da Lazio, né? É um atleta, porra, é foda, mas pagou quase 80 milhões, ou foi 90 milhões por esse atleta para ele chegar aí, né? E não tá rendendo o suficiente, o Felipe Anderson. Ele não tá rendendo o suficiente. Já o Flamengo, velho, estopora dinheiro pra cima e pra baixo aí, isso é falta de planejamento, pô. Fortaleza tem planejamento. É diferente de um time limitado, né, que eu poderia aqui citar. Por exemplo, um time limitado hoje no Brasileiro, um Vasco. Eu acho que o Atlético Paranaense é muito limitado com o seu banco de reserva. Então, nesse quesito, o Atlético Paranaense seria, assim, esse time limitado. Se hoje estivesse na posição que que o Fortaleza está, eu diria, não, o Atlético Paranaense não está brigando pelo título. Entendeu? Coisa que o Fortaleza, ele tem. Hoje o Fortaleza, ele tem grana para trazer os atletas que eles quiserem e, claro, que façam também o agrado ao perfil do técnico. Entendeu? Ao perfil do técnico. Fortaleza tá cheio de jogador bom, pô, no banco de reserva. Cheio de jogador bom também no time titular. Entendeu? Então, vai com calma aí, pô. Vai com calma. Dizer que o Fortaleza tem um time limitado, eu acho bobagem. Claro que se for para dizer assim, o Fortaleza então quer dizer que é o super time. Não é, mas tá encaixado, entendeu? Tá encaixado com atletas que já são cascudos em tipos de decisões, em questão de brigar na parte de cima e tem ambições. É isso.